Oi, seja bem-vindo de volta ao meu canal. E se tu é novo por aqui, eu sou a Carme e esse é o Bartô. Eu faço vídeos sobre cuidados com plantas e eu compartilho dicas e truques que eu aprendi ao longo dos anos para te ajudar a deixar a tua planta feliz e saudável. E hoje eu vou ter que cuidar de algumas plantas aqui do apartamento. Eu vou ter que fazer uma poda de limpeza no meu Ficus lyrata. Eu vou ter que replantar o meu cingônio rosa, que eu tinha feito algumas mudas dele no último vídeo. E vou fazer também um tutor para ele. Eu vou ter que ver também o que está acontecendo com a minha begônia imaculata. Eu acho que eu vou ter que desplantar ela e ver como é que estão as raízes dela, porque ela não está se desenvolvendo direito. E vou ver o que eu posso fazer também para tentar salvar ela, né? Outra planta que eu vou ter que tentar ver o que eu faço para salvar ela é a minha Amaranta burlemax, que ela tá bem feia, vocês vão ver como ela tá feia, eu não sei o que tá acontecendo com ela. E eu também vou ter que hoje replantar as minhas mudinhas de jiboia enjoy, que eu tinha feito muda, e elas já estão na hora de replantar elas. Então eu espero que vocês gostem do vídeo e bora lá começar! Eu vou começar então pelo meu Ficus lyrata, que tá aqui. Ele tá bem grande, olha só, eu já fiz uma poda nele aqui, a poda de cima, né, pra começar a formação. Agora eu vou, acho que só tirar algumas folhas aqui mais de baixo, pra ver se ele estimula a ele crescer mais rápido aqui, porque olha só, ele tá aqui... Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha só, ele tá aqui com um brotinho só nascendo, mas aqui nas folhinhas acho que vocês não vão conseguir ver. Ele tá só com um pontinho aqui para começar a desenvolver a folhinha. Então eu acho que se eu tirar algumas folhas aqui mais de baixo, ele vai acabar estimulando a crescer as folhas aqui em cima, né? Os galhos aqui em cima. Porque quando eu não tinha podado ainda ele aqui em cima, toda vez que eu cortava as folhas de baixo, ele acabava crescendo folhas novas em cima, né? Então eu vou fazer isso, eu acho, pra ver se dá certo, pra ver se estimula ele a crescer novos galhos. Então eu vou só cortar aqui as folhinhas que estão mais embaixo. Eu não vi ninguém na internet, então eu pesquisei sobre como fazer essa poda de limpeza e eu não vi ninguém falando sobre isso, né? Eu vou fazer por conta própria. Opa! Consegui quebrar aqui sem nem precisar cortar ela, olha só. O que eu vi é que as pessoas acabam cortando só a parte de cima, né? E acabam deixando as folhas. Eu não sei, eu vou fazer isso aqui. Vamos fazer um teste também. Vocês sabem que eu gosto de testar com as plantas, né? Então vamos ver o que vai acontecer se eu fazer desse jeito. Ah, ela já tá com o galinho aqui, o caule dela bem peladinho, né? Mas vamos tirar mais um pouco das folhas. Essas folhas, elas estão um pouco feias. Tem umas que estão meio quebradas, assim, na ponta. É que o ano passado eu tinha deixado ela aqui dentro de casa, ela não estava se desenvolvendo direito. E acabou que eu coloquei ela ali na sacada, porque eu achei que ela estava com falta de claridade. E ali pegava muito vento e pegava sol também. E acabou que estragou um pouco das folhas dela. Daí eu trouxe ela pra dentro de volta, né, pra ver se dava certo. Porque lá acabou que ela não se desenvolveu, então não era falta de claridade mesmo. Vou tirar só mais uma, eu acho, aqui embaixo. E deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Acho que eu vou tirar uma aqui em cima também. Olha só, aqui onde vai nascer o galinho, acho que eu vou tirar essa folha aqui. Ai, acho que eu vou cortar ela. Tô com medo que ela acabe quebrando o galinho que tá nascendo. Bem esse aqui, ó, o brotinho que tá nascendo. Nossa, ele cresce bem rápido. Sim, eu consegui tirar sem quebrar. Ai, meu Deus do céu. Eu tô meio um desastre com as plantas, né, às vezes. Deixa eu ver aqui onde é que tava o pontinho que tava... Eu vi que tava brotando. Acho que era desse lado aqui. Acho que eu vou tirar essa folha aqui também. Deixar poucas folhas. Olha só que horror que tá essa folha aqui. Era de quando ela tava lá no vento, lá fora mesmo, que acabou acontecendo isso aqui. Ai, meu Deus. Acho que vou deixar essas folhas para ela poder fazer fotossíntese também, que acho que ela vai se desenvolver mais rápido. Essas folhas aqui, elas estão bem sujas. Eu acho que eu vou limpar elas um pouco também com aquela solução que eu fiz de álcool com detergente e água, que é pra matar algumas pragas também. Porque as minhas plantas, elas estão meio que infestadas com algumas pragas, né? Então vamos fazer a limpeza já com um produto que ajuda a eliminar essas pragas. Eu só vou passar assim o spray nela, em todas as folhas, né? Eu passo no caule também, porque não adianta só passar nas folhas, que se tiver alguma coisa no caule, ele não mata depois. Olha só, eu passei na parte de cima de todas as folhas, agora eu vou passar na parte de baixo também. Que também não adianta passar só na parte de cima e não passar na parte de baixo, que
algumas pragas, elas gostam de se esconder também na parte de baixo das folhas, né? Ai, principalmente as que estão aqui. Ai, eu nunca vi, eu acho que eu tô com uma infestação de trips aqui, que eu vejo que várias plantas estão com aquelas larvinhas brancas, sabe? Que eu acho que eu mostrei naquele outro vídeo que eu tava cuidando das plantas pra vocês. Elas estão com larvinhas brancas e agora eu comecei a ver os insetinhos, né? Os trips mesmo estão nas flores de cera. Ai, que beleza. A minha flor de cera densifolia, aquela que tem a folhinha bem peludinha, bem fininha, né? Eu vi que ela tava com aqueles insetinhos pretinhos do trips. Eu vou ter que acabar com eles logo. Agora eu vou só passar um paninho pra tirar o excesso desse produto. E também pra tirar o que tiver, né, em cima. Eles acabam saindo quando a gente passa alguma coisa. Eu prefiro pegar e lavar, esfregar assim com uma escovinha e depois deixar embaixo da água. Pra sair assim, o que tiver que sair acaba saindo e descendo ralo abaixo, né? Que eu acho que é o mais seguro pra ajudar a eliminar o que tiver de pragas. Mas por enquanto aqui no meio da sala não tem como largar um monte de água, né? Então vamos fazer assim mesmo. Ai, acho que era melhor se eu tivesse começado das folhas de cima pra baixo, né? Porque assim eu vou derrubando tudo as coisas. O líquido nas folhas de baixo. Depois vai sujar tudo de novo. Ai, tô toda atrapalhada hoje. Pronto, já limpei aqui todas as folhas da minha Ficus. Olha só a diferença, né? Ai, agora sim ela tá bem verde, bem brilhante. Olha que linda. Ai, agora é só esperar crescer os galinhos. Não vejo a hora que ele cresça. Tô louca pra ver ela virar uma arvorezinha. Já faz tempo que eu tenho ela. Ai, ela demora um pouco pra crescer, né? Mas eu acho que agora vai dar tudo certo. Então vamos pra próxima planta que tem pra cuidar hoje. Aqui eu tenho meu cingônio rosa, né, que eu tinha feito algumas mudas dele. E eu vou só replantar ele, mas eu vou ter que fazer um tutor também. Eu vou primeiro tirar essas folhinhas secas que ele tá, que acho que vai ficar mais bonito. Olha só, mesmo depois de fazer todas aquelas mudas, ainda sobrou essa muda aqui enorme, né. Deixa eu acho que eu vou fazer o tutor primeiro, que vai ser melhor. Eu vou fazer o tutor daquele jeito que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Eu vou usar uma telinha daquelas de galinheiro. Essa aqui ela é de plástico. Dá pra usar aquelas que são tipo de metal também, acho que é até melhor, né? Que daí não precisa usar alguma coisa firme assim no meio. Aqui no meio, pra fazer esse tipo de tutor, pode usar um sarrafinho, que nem eu tô usando assim, né? Um pedacinho de madeira. Ou pode usar cano de PVC também, se tu tiver em casa. Qualquer coisa pra deixar ele firme só. E eu vou usar também aqueles lacres, né? Pra fechar depois. E o musgo esfagno, que já tá aqui úmido. Então, acho que já mostrei pra vocês em outro vídeo, mas vou mostrar de novo. É bem fácil pra fazer esse tutor. É só pegar o plástico aqui e pegar o musgo esfagno daí, que tá úmido, e ir colocando aqui. Fazer tipo uma caminha de musgo esfagno. Esse tipo de tutor aqui daí tu pode fazer do tamanho que tu quiser, assim, de acordo com a tua planta, né? E depois também tem como emendar ele quando a planta fica muito grande, se tu acha que tem que emendar, né? Acho que ele tem que ficar maior. Tem como emendar. O dia que eu for emendar algum, eu mostro pra vocês em algum dos vídeos. Se inscrevam ali no canal pra acompanhar, né, os vídeos, os próximos, sobre cuidados com plantas também. Então, eu coloquei aqui, fiz uma caminha de musgo. Eu só venho com a minha madeirinha aqui e coloco aqui. Essa madeira eu peguei ela um pouco maior, né, do que eu preciso, porque a parte que não vai musgo aqui é a parte que eu vou deixar pra dentro da terra daí. Agora é só vir aqui e fechar ele. Eu fecho assim e daí eu coloco um lacre. Eu tento deixar ele bem apertadinho daí, acho que fica melhor, fica mais bonito também. Pronto, já coloquei aqui os lacres todos, agora eu só vou cortar as pontinhas dele. Fica melhor assim, não é muito legal com essas pontinhas todas pra cima, né? Pronto, agora tá pronto assim o nosso tutor, né? Bem facinho pra fazer. Eu vou usar então esse vasinho aqui, pequenininho, pra plantar o meu cingônio rosa, olha só. Vai dar bem certinho também pra esse tutor, olha aqui. Ai, meu Deus. Ai, acho que eu fiz muito pra cima. Eu sempre faço uma atrapalhada, né? Olha só. Ai, achei que o vasinho fosse maior. Acho que eu vou cortar aqui uma parte, senão vai ficar meio esquisito. Ai, não achei meu serrotinho, né? Vou ter que cortar com a faca mesmo.
Cortei um pouquinho, quebrei agora aqui. Abertou aparecido, já tá querendo aparecer de novo. Fica aqui roendo o ossinho dele, mas prestando atenção no que eu tô fazendo, né? Olha só. Colocar aqui, agora sim deu certo, né? Ai, meu Deus. Tá, vou colocar então um pedacinho de papel toalha, né, embaixo. Só pra tapar os furinhos, pra não escapar a terra, né, pelos buraquinhos. Eu vou colocar um substrato aqui, só que eu vou pegar esse substrato que eu tenho, né? E acho que eu vou acrescentar um pouco de humus de minhoca nele, porque... Olha só, ele é bem soltinho e tudo, só que... Eu acho que falta um pouco de adubo nele. Eu já coloquei um pouquinho de adubo de casca de ovo, né? Mas acho que se eu colocar um pouco de humus de minhoca, ele vai ficar melhor pra planta. Então deixa eu ver aqui. Vou colocar uma quantidade de substrato. Deixa eu ver quanto que vai nesse vasinho, mais ou menos. Esse substrato ele é bem drenável, olha só. Ele tem bastante perlita e casca de pinos. Mas eu acho que falta um pouquinho de adubo nele. Vou colocar então um pouquinho aqui de humus de minhoca. Vou botar mais ou menos a metade. Isso aqui não é só humus de minhoca, esse substrato que eu tenho é um substrato com humus de minhoca. Então, ele já tem um pouco de drenagem também, né? Então eu posso colocar um pouquinho mais. Olha só, mesmo assim ele ficou bem drenável, olha aqui. Ele tá adubado, né? Também com humus de minhoca agora. Deixa eu ver aqui minha planta. Nossa, eu tirei várias mudas dele e mesmo assim ele ainda tá bem cheio, essa muda aqui. Eu nunca vi planta pra dar tanta muda que nem cingônia. Vocês acreditam que depois, eu não lembro quantas mudas que eu tinha feito naquele vídeo das mudas, né? Eu lembro que tinha um monte, tinha umas, nem lembro, acho que era umas 11 ou 12 que eu fiz. Vocês acreditam que depois eu fiz mais umas 10 ou 12 mudas também? Depois daquilo, consegui fazer mais mudas ainda com o que sobrou de plantas. Não dá pra acreditar, né? Olha só a quantidade de raiz que ele tava. Ai, tá com um monte de raiz. Eu posso até cortar um pouco delas, que a planta cria mais raízes depois, não tem problema. Olha só, deixei ainda um pouco de raízes aqui. Ela cria mais raízes. Essa planta aqui, ela não tem muita frescura com ela, não. Ai, não é tipo uma begônia que se tu tirar uma raizinha dela, ela já morre. Ai, essa aqui ela é bem resistente. Espero que seja, né? Agora eu vou só colocar o meu tutor aqui dentro, né? Deixa eu ver aqui. E vou colocar minha planta. Olha só, ela tem aqui várias raízes. Essas raízes aqui é que vão se grudar no tutor, né? Essa planta aqui pode deixá-la como planta pendente, que ela vai pendendo se tu não colocar um tutor, ou ela escala no que tu colocar, assim. Às vezes tu colocar até perto de uma parede, se tu mora numa casa, assim, plantar ela perto de uma parede, ela vai escalar a parede. Eu já vi cingônios escalando muro, escalando parede. Ai, eu achei bem bonito. Olha só, eu vou prender então aqui a planta no tutor. Ai, tô quebrando um monte de raiz dela. Ai, vou só amarrar ela aqui. Acho que eu vou amarrar em 2 lugares. Só vou amarrar mais aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui embaixo. Não pode amarrar muito apertado, senão tu acaba, às vezes, enforcando o galinho, né? E vou amarrar mais aqui em cima também. Ai, tão linda essa planta. Eu acho tão linda. Eu acho que vou ter que amarrar um pouquinho mais pra baixo pra ela segurar bem as raízes aqui encostado no tutor. Pronto, olha só. Tá preso no tutor agora. Agora eu só vou colocar o substrato aqui. Preencher com o substrato aqui no potinho, né? Ai, faltou um pouquinho de substrato aqui. Eu vou colocar o substrato normal, sem misturar com humus de minhoca. Não vai ter problema. Pronto, não vou encher muito ela com substrato. Agora eu vou só regar ela. Aqui, que daí o substrato acaba se assentando melhor com as raízes, eu acho, né? Pronto, olha só que linda que ela ficou. Ai, eu não esperava que ela fosse ficar tão linda assim nesse vasinho. Ai, olha só. Ficou bem bonita mesmo. Ai, eu adoro essa planta, olha que lindas as folhas dela. Bem rosinhas essas folhinhas novas. E tá cheia de mudinhas já aqui embaixo, né? Ai, não vejo a hora que ela cresça, ela tá muito linda mesmo. Agora eu vou ver o que tá acontecendo com a minha begônia maculata, né? Olha só, ela olhando assim, ela parece que tá bem bonita e parece que tá saudável, né? Mas não, acho que num daqueles últimos vídeos que eu fiz cuidando das plantas, eu mostrei pra vocês, né, que ela tinha sido atacada por trips.
Ela tá cheia de marquinhas nas folhas. Olha só, e tem essas partes aqui também, que elas estão ressecadas. Isso aqui foi tudo trips. Ontem eu tava vendo, ela tava de novo com larva de trips. Eu peguei e usei aquela misturinha, né, que eu uso pra tentar tirar. Lavei as folhas de novo e vamos ver agora o que que dá. Mas o que que acontece? Ela simplesmente, ela não tá se desenvolvendo. Ai, meu Deus. Olha só. Caiu aqui o broto que ela tava nascendo. Olha aqui. Caiu agora, acabou de cair. Agorinha mesmo. Ai, meu Deus. Então, a situação tá pior do que eu pensava, né? Então, o que eu tava falando pra vocês, ela não tá se desenvolvendo como eu deveria, né? Na verdade, não tá se desenvolvendo nada. E essas plantas, elas deviam estar crescendo agora, porque é verão, né? Se fosse inverno, ainda tudo bem. Ia ser normal que ela não tivesse se desenvolvendo tão bem. Então, eu vou pegar e vou desenterrar ela, né? Ver se tem alguma coisa nas raízes, se tem, sei lá, cochonilha de raiz ou nematóides, não sei. Enfim, vou ver se ela tem alguma coisa na raiz. Ai, o Bartô aqui tentando chamar atenção, né? Esfregando nas minhas costas. Então, eu vou ver se ela tem alguma coisa nas raízes. E não sei, vou fazer alguma coisa pra tentar salvar ela. Tentar fazer mudas, não sei. Vamos ver como é que tá as raízes dela. E a partir daí eu vejo o que que eu faço com ela, né? Temos um ajudante hoje, então, pra desenterrar a begônia. Olha que impossível aqui, só querendo chamar atenção. Ô, Bartô, dá pra dar licença, será? Mostrando a bunda aqui pra vocês. Será que dá pra dar licença hoje? Será que dá pra dar um pouco de licença? Hein? Não é pra cuidar das plantinhas, é pra cuidar do Bartô? Hein, Pimpolo? Hein, Pimpolinho? Possível. Possível. Dá licença agora. Agora chega de dar show. Eu vou pegar, então, eu vou desenterrar ela daqui, se o Bartô me permitir. Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui o que que pode ter nas raízes. Normalmente eu não faço isso, né? Desenterrar uma planta assim, ainda mais uma planta mais sensível, tipo begônia, assim, porque a chance dela morrer é bem grande. Mas vamos ver o que que pode ter nas raízes. Olha só, o substrato aqui que ela tá plantada, que ela veio, né, do produtor, parece bem ruinzinho, não parece uma coisa que era adubada. É que lá eu acho que eles devem usar adubo, tipo, diariamente, eles devem ter um controle bem bom de como que é feito, né, as mudas. Mas quando chega em casa a gente já não faz a mesma coisa, então esse substrato aqui eu acho que ele não é uma coisa muito adubada e tudo. Mesmo eu usando bastante adubo, ele não tá servindo pra essa planta. Ai, meu Deus. Tô tentando ver aqui as raízes dela. Vou tirar esse tutor aqui. Ai, eu fico triste porque já fazia anos que eu queria ter uma begônia imaculata dessa, né? E daí quando eu consigo comprar ela, ai, ela acaba não se desenvolvendo. E eu acho que vai até morrer. Ai, que saco, viu? Pelo menos ela não tá mais tão cara que nem ela era uma vez. Ai, se ela morrer, o prejuízo vai ser menor, né, dessa vez. Olha só, parece que ela não tem nada nas raízes. Eu não vi nada de cochonilha. Eu não vi nada de nematóides também. Não parece que tem nada estranho nas raízes. Mas também as raízes não estão se desenvolvendo. Não tem raízes novas também. Olha só o que eu vou fazer então. Vou tentar salvar ela. Eu vou tentar fazer mudas dela. Deixa eu ver aqui. Eu vou cortar ela aqui, eu acho. Deixar umas 2 folhinhas pra cima. E vou cortar aqui. Ai, não sei se vai dar certo, né? Mas vamos tentar. Cortar aqui. Pronto, com essa aqui eu vou colocar, acho que na água, pra ver se ela brota, né? Ai, tô meio sem esperança pra essa planta aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui também eu vou cortar. Cortar aqui, ó. Pronto, eu vou colocar também essa aqui, acho que no musgo. E isso aqui que sobrou... Ai, meu Deus, que tristeza isso. Essa aqui que sobrou, eu vou replantar ela. Só que eu não vou replantar no substrato que ela tinha vindo. Acho que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o cingônio rosa. Eu vou pegar o substrato, esse que eu tenho aqui pronto, né? O potinho eu vou usar o mesmo. Deixa eu ver aqui um pouco de substrato. E vou colocar um pouco de humus de minhoca também. Misturar bem. E eu vou plantar nesse potinho aqui, de novo, que ela tava.
Ai, eu não tô com fé nenhuma, assim, fé zero que vai dar certo, né? Porque eu lembro quando eu replantei a minha begônia Rex, ela tava bem saudável e bem bonita e não deu certo, né? Então, que esperança que eu vou ter pra essa begônia aqui que tá quase morrendo, né? Não tenho nenhuma esperança, mas do jeito que ela tá aqui, ela vai morrer de qualquer jeito, né? Então, vou tentar fazer o que der aqui por ela. Raízes, parece que ela tem bastante aqui, mas só que essas raízes não estão sustentando a planta. Não sei o que tá acontecendo. Vou colocar um pouco de substrato aqui, então. Vou colocar o que sobrou da minha planta. Pelo menos ela vai dar no substrato mais drenável agora e mais adubado, né? Ai, espero que dê certo, mas não sei, né? Não tenho muita esperança mesmo. Ai, eu vou continuar tratando como eu tava tratando, né? Pros trips e pros ácaros. Ah, mas tu olha que parece que ela tem brotinhos novos, sabe? Aqui. Olha só, aqui, ó. E aqui do lado também tem as folhinhas novas, só que elas não desenvolvem, tipo, elas crescem um pouco e ficam ali parado, daí cai depois, que nem vocês viram, né, que caiu antes aquela. Ai, que saco, viu? Não sei mais o que eu faço. E ela não deve estar em dormência, né, porque é verão. Vamos ver se vai ajudar um pouco isso aqui. Só dar uma regadinha aqui. E eu tô adubando ela agora, eu tô, assim, toda vez que eu vou regar, eu tô usando em todas as minhas plantas agora aquele chorume. Eu tô usando uma quantidade bem pequenininha, assim, só pra dar um gostinho pra elas, pra adubar um pouquinho, pra não exagerar, né, também. Nossa, e tem algumas que estão respondendo bem, estão ficando bem bonitas, mas essa aqui, não sei, por isso que eu acho que ela deve estar doente, né, porque senão ela não ia estar desse jeito. Agora essa mudinha aqui que tá maiorzinha, eu vou só colocar aqui no vidrinho com água. Pode ser que ela acabe brotando, né? Porque a begônia asa de anjo, ela brota bem fácil na água. Olha só. Ai, vamos deixar assim, né? E ver o que acontece, se vai dar certo. E essa outra mudinha aqui, daí eu vou colocar no musgo. Vou pegar um potinho transparente aqui, que daí eu vejo se ele acabar criando raízes, né? Então eu vou pegar e vou só enrolar aqui um pouquinho de musgo no cabinho dela e vou colocar aqui dentro do potinho. Preencher com mais musgo aqui. Pronto, vai ficar assim, daí agora é só torcer pra ela. Se vocês tiverem alguma sugestão, me deixem ali nos comentários, né? Porque hoje eu não sei mais o que eu faço. Ah, espero que dê certo assim, né? Espero que ela crie raízes, vamos ver. A outra planta que eu tenho que tentar salvar hoje é essa Amaranta burlemax aqui. Meu Deus, coitada. Olha só o estado que ela tá. Eu achei que ela tinha ficado desse jeito, com as folhinhas todas enroladas assim, porque eu tinha replantado ela, né? Isso geralmente acontece às vezes com as plantas, quando a gente replanta elas demoram um tempo até elas melhorarem. Só que essa aqui tá demais, né? Já faz tempo que ela tá assim. E olha isso aqui, ó. Ela tá com isso aqui, eu não sei se isso aqui é a ácaros ou se são os trips. Eu acabei olhando com aquela lentezinha de aumento, eu não consegui ver nenhum dos dois, mas isso aqui é sinal de que tem alguma coisa aqui, alguma praga comendo elas, não é um bom sinal. Olha isso aqui, ó. Eu acho que deve ser larvas de trips também que tá acontecendo isso. Eles acabam murchando assim uma parte das folhas, principalmente as folhinhas que estão nascendo. Então, o que eu vou fazer com essa Amaranta burlemax aqui? Que eu não queria perder ela, né? Ela é tão linda. Ai, faz anos que eu tenho ela também. E ela tá nesse estado agora. Eu vou então pegar... ela tem algumas mudinhas aqui, olha só. Deixa eu ver, 2 mudinhas que estão bem pequenininhas. Deixa eu ver, 2 ou 3. Eu vou tirar essas mudinhas que estão pequenininhas daqui. E eu vou, acho que, plantá-las no musgo e fazer tipo uma estufinha pra elas, né? Que nem eu fiz com o meu Philodendron Brasil. E o resto também eu vou fazer tipo uma estufinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Primeiro eu vou tirar essas mudinhas aqui. Ai, é maior do que eu pensava. Ai, que estranho. Nossa, olha isso aqui, ó. Tá bem seco a raiz dela. Que coisa esquisita. Porque o substrato não tá seco. Será que era por falta de água? Ai, agora? Agora eu não sei. Tirar essa outra mudinha. Olha aqui, tá com uma raiz bem decente aqui. Parece que tava crescendo a raiz. Ai, meu Deus. E agora, será que eu mexi nela sem que precisasse ter mexido? Ai, meu Deus. E agora?
Ai, ela tá, enfim, ela tá com os brotinhos aqui nascendo, né? Ai, agora eu fiquei pensando, será que eu não precisava ter mexido nela? Bom, em todo caso eu não mexi muito, né? Olha só, eu vou pegar então, vou só tirar aqui essas folhinhas que estão secas, que tinham sido atacadas, né, acho que por trips. Vou cortá-las fora então. Ontem eu já tinha pegado e feito aquilo que eu fiz naquele vídeo o último vídeo que eu tava cuidando das plantas, né? De passar aquela solução e lavar elas, passar a escovinha, tudo e lavar elas pra tirar se tivesse alguma praga, né? Espero que não tenha mais. Então eu só vou tirar essas folhinhas secas aqui. Pronto, ela tá aqui com 2 brotos, só pra deixar registrado, né? Pra próxima vez que eu for ver essa planta saber que ela tava com 2 brotinhos. Então o que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer tipo uma estufinha também com essa muda aqui, pra ela reter água. Então eu vou usar um saquinho de pão, assim, normal, né? É um saquinho normal, assim, de plástico transparente. Eu vou colocar ela dentro aqui desse saquinho. Ai, tô achando esse saquinho meio pequeno, mas acho que vai ser esse aqui mesmo. Olha só, ela não... Tá úmido o substrato, mas não tá... Acho que ela tava precisando um pouquinho de rega. Então eu vou regar ela já aqui, o que ela fosse precisar de rega, né? Ajeitar aqui as folhinhas. E eu vou fechar esse saquinho aqui agora. Acho que eu vou fechar com uma fita, vai ficar melhor. Se eu der um nó aqui, vai ficar muito pouco espaço. Aqui eu peguei uma fita transparente também, né? Eu vou fechar daí esse saquinho aqui pra ele não entrar e nem sair ar, pra ele formar tipo uma estufinha mesmo. Ai, eu e as minhas estufinhas, né? Uma planta não tá indo bem pra eu fazer uma estufinha pra ela. E o Bartô valente ali. Pronto, olha só. Ficou aqui então. Daí assim ela vai acabar retendo bastante umidade, que essa planta ela gosta de bastante umidade, né? E vamos ver se ela vai melhorar desse jeito. Eu vi, acho que na internet, algumas pessoas fazendo isso. E não sei se deu certo, né? Porque na internet a gente nunca sabe as coisas se são verdadeiras ou não. Mas enfim, eu fiz aqui. E agora eu vou deixar então assim, né? Vou deixar ela... se inscrevam aqui no canal para acompanhar nos próximos vídeos, né? Quando eu for atualizar, eu sempre mostro as minhas plantas, o que aconteceu com elas. E eu vou mostrar para vocês também se tá dando ou não tá dando certo isso aqui, né? Espero sinceramente que dê certo, porque vocês lembram no primeiro tour que teve aqui do canal como ela tava linda e como ela tava grande essa planta. E de lá pra cá foi só ladeira abaixo, né? Espero que dê certo, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer agora com as outras mudinhas. Sobraram então essas duas, né, que eu tinha tirado dali. Não vou quebrar mais nada. Olha só, essa aqui ela tá nascendo aqui uma folhinha. E essa aqui ela também tá com um brotinho aqui. Ela tá com uma raiz meio ressecada aqui, eu não sei não, né? Essa aqui, ela tava só com uma raizinha aqui mínima, né? Não sei se vai dar certo. Então, o que eu vou fazer com essas duas mudinhas aqui? Adivinhem o que eu vou fazer. Eu vou pegar um copinho, né? Vou pegar musgo. Nossa, vocês nem conseguem ver o copinho aqui de tanta sujeira que tá aqui em cima. Ai, meu Deus. Vou colocar o musgo aqui ao redor e colocar aqui dentro. Essa vai ficar plantada no musgo, então não sei se vai dar certo, né? Mas vamos experimentar. Se der certo, vocês podem depois testar nas plantinhas de vocês. Esse musgo aqui tá bem úmido, né? Vou colocar um pouquinho mais até aqui. Tirar essa folhinha aqui que tá meio seca. Nem adianta deixar, né? Pronto, agora eu vou tapar aqui com outro copinho fazendo uma estufinha também. Mais uma estufinha pra história. Eu vou colar ela também com fita, né, pra lacrar ela, pra não entrar e nem sair o ar. Que daí ela segura bem a umidade aqui dentro. Eu espero que não fique nenhuma praga aqui dentro, né? Porque aquele o meu Philodendron Brasil, né? Eu coloquei lá na estufinha e depois eu fui ver, ele tinha trips. Ai, meu Deus, aqueles trips estão infernizando a minha vida. Eu coloquei um óleo de ninho lá, mas não sei se resolveu. Olha só, ficou assim então. Vamos torcer também pra esse aqui dar certo. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que estão as minhas mudinhas de Boy and Joy, né? Que eu tinha plantado, feito mudas, a partir daquela que eu tinha comprado pela internet. Olha só, acho que deu bem certo. Vou mostrar agora pra vocês.
Aqui eu tenho pra plantar, então, são 3 potinhos de mudinhas e eu tenho mais essa aqui, ó, que era a planta mãe, que também já brotou, olha só. Ela tá cheia de folhinhas já. Nossa, já passou da hora de plantar elas faz tempo. Deixa eu abrir aqui então pra ver. Acho que não são todas que já estão boas pra plantar, né? Ai, olha só que coisa mais linda. Olha essa folha aqui. Que coisa mais linda. Ai, eu adoro essa jiboia. Olha só, essa mudinha aqui ela já deu certo, já dá pra plantar. Olha aqui. Ela já tá com 2 folhinhas aqui. As folhinhas ainda estão meio pequenas, porque elas estavam num lugar, acho que não pegavam muita claridade. E elas estavam dentro da estofinha também, mas estão bem lindinhas, olha só. Tá bem saudável. Essa aqui também tá com uma folhinha. Tá meio pequenininha, mas acho que eu vou plantar também. Essa aqui também tá com folhinhas, ó, acho que dá pra plantar. Separando aqui as que já vai dar pra plantar, né? Essa aqui também já dá pra plantar. Tá com uma folhinha aqui. Aqui essas 3 eu vou poder plantar também. Eu acho que, se eu não me engano, eu tinha olhado esses dias. Eu acho que só uma que não tava boa. Ai, meu Deus, o Bartô invadindo aqui. O que ele tá querendo? Ô, Bartô, o que tu tá querendo? Por que tu tá aqui no meio? Dá licença. Deixa eu ver. Acho que só essa aqui, ó, que não nasceu folhinha ainda. Então eu não vou plantar ela. Eu vou deixar ela dentro da estofinha por mais uns dias, ver se ela brota uma folhinha. Mas ela tá com raiz, olha só. Tá com umas raízes bem bonitas. Meu Deus, olha. Tão enormes. Não sei por que não brotou ainda a folhinha. Ah, olha isso aqui, ó. Ela tá com a folhinha ali, mas tá bem pequenininha ainda. Eu não vou plantar ela ainda, então eu esperar ela se desenvolver bem. Vou deixar aqui do ladinho. Essa aqui também tá com uma folhinha muito pequenininha ali, eu também não vou plantar ainda, esperar ela se desenvolver um pouco mais. E essas 2 estão com folhinhas, então eu vou plantar. Então essas 2 aqui voltam pra estufinha. Ficar mais um pouco de tempo aqui. Acho que eu vou botar elas num lugar mais claro pra ver se elas desenvolvem mais rápido. Então temos, essa aqui também eu vou plantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 mudinhas então eu vou plantar 5 em cada vasinho. Essa vez eu não vou fazer que nem eu fiz com a minha jiboia prateada, né? Que eu plantei todas as mudinhas no mesmo potinho e eu não sei não, eu tô já numa tensão, né? Esperando se vai dar certo, porque elas ainda não brotaram. Então, pra mim ter certeza que vai dar certo essa aqui, eu vou plantar em 2 potinhos diferentes. Aqui eu vou usar potinho transparente, né? Isso aqui é potinho reciclado também. Nossa, eu vivo reciclando as coisas. Isso aqui era potinho de chimia. Ah, se vocês não sabem o que é chimia, talvez vocês conheçam no lugar onde vocês moram por geleia. Dá na mesma. Então eu vou usar esses potinhos aqui de chimia pra plantar as minhas plantinhas. Ah, eles não são furados, ó. Por isso que eu uso o transparente, pra me cuidando da umidade deles, se eles estão com muita água e tudo. Então, pra plantar essas mudinhas aqui, eu vou usar o meu substrato, né, que eu faço. Eu não vou misturar eles com humus de minhoca. Eu vou plantar eles no substrato normal, assim. Porque, olha só, esse substrato, ele é bem drenável, assim. Eu acho que ele vai ajudar bastante a se desenvolver as raízes, né. Ele tem bastante perlita, casca de pinos e tudo. Vou colocar um pouquinho de substrato aqui. Assim, metade mais ou menos do potinho. Ai, agora eu vou tirar elas do musgo com perlita. Ai, não tinha falado pra vocês, eu acho, né? Elas estavam plantadas no musgo com perlita. Ai, meu Deus do céu, já tô sentindo coisas quebrando aqui. Ai, ele tá com muita raiz. Quando a gente planta elas no musgo com perlita, acaba que elas criam muita raiz mesmo. E daí, às vezes, fica um bolo ali. Difícil até de tirar. Essa aqui era a planta mãe. Olha só a quantidade de raiz que ela tinha. Olha, não dá pra acreditar, né? Olha o tamanho da planta que tá e essa quantidade de raiz aqui. E bem saudáveis, olha só, tá bem branquinha, dá pra ver que tem várias raízes aqui crescendo. Tá bem saudável mesmo. Deixa eu ver, já vou plantar ela aqui. Já vou colocar a raiz aqui de um jeito que eu... Ai, deixa eu ver, acho que vou ter que fazer diferente. Ai, não vai caber tudo. Vou deixar só um pouquinho mesmo de substrato aqui. E eu vou colocar as raízes aqui de um jeito que eu consiga enxergar depois. Ai, eu acabei de descobrir uma coisa aqui.
Olha só, ela tá com duas mudinhas aqui, ó. Ó, tá com raiz e tudo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou cortar ela, vou dividir. Fazer duas plantas. Nem tinha visto isso. Como é que ela foi desenvolver duas? Só separar aqui as raízes. Olha só. Duas plantinhas deu. Vamos ver aqui, vou cortar aqui. Olha só. Bem certinho mesmo. Tinha dado duas plantinhas. Não sei como que aconteceu isso. Olha que lindas que estão essas folhas. Ai, é linda essa planta. Nossa, quando ela cresce, ela fica a coisa mais linda. Não tem noção da lindeza que é isso. Vou colocando então aqui do ladinho. Olha, do jeito que eu possa ver depois as raízes aqui do lado. Deixa eu ver então. Digamos que seja uma muda essa aqui, né? Que eu ia colocar 5 mudas em cada uma, então eu vou colocar mais 4 aqui, depois mais 5 no outro. Tirar daqui pra ver. Olha só aqui as raízes também. Como se desenvolveram bem. Faz pouco tempo que elas estão nesse potinho. Olha só. Dá pra ver ali que elas estão bem peludinhas, porque elas estão bem saudáveis. Ai, que linda que estão essas raízes. Espero depois que eu trocar eles, que eu colocar no potinho ali, que ele se desenvolva bem também, né? Cuidar pra deixar ele sempre bem úmido. Que agora vai ser um choque também pra planta, né? Que ela vai sair do lugar onde ela tava com bastante umidade. E também ela tinha bastante umidade no substrato, que ele tava plantado com a perlita e com o musgo, né? Vai pra um lugar que é mais seco. Olha isso aqui, essa raiz aqui. Que coisa mais linda, bem forte, olha só. Meu Deus do céu, coisa mais linda. Tô até pensando se vai caber tudo aqui. Ó, eu vou acabar deixando aqui um pouco com o musgo e com perlita, porque se eu tirar demais também eu posso acabar quebrando as raízes dela. E tão lindas essas raízes que eu não quero quebrar. E o musgo com perlita ele não vai prejudicar também, ele até vai segurar um pouco a umidade aqui pra ela. Ai meu Deus, eu não tô acreditando nessas raízes. Olha só, faz tão pouquinho tempo que eu coloquei aqui, olha só. Forte as raízes mesmo. Ai, por isso que eu adoro propagar as plantas assim, fazer mudas no musgo com perlita. Eu não tem uma raiz que eu possa dizer que essa raiz não se desenvolveu. Todas elas estão lindas. Como é que pode, né? Olha só, coloquei elas todas ali. Olha só a quantidade de raízes que elas tinham ali. Coloquei então todas aqui dentro, agora eu vou só preencher com o substrato. Eu tava pensando em mostrar pra vocês como que eu faço o meu substrato. Se vocês quiserem que eu mostre, que eu faça um vídeo só sobre isso, vocês me deixem ali nos comentários, que eu acho que eu nunca fiz um vídeo só falando sobre como que eu faço o meu substrato. E esse substrato ele é bem bom para as raízes, para desenvolver as raízes das plantas, né? Olha só que bonitinho que já ficou. Agora eu só vou molhar ele. Olha que lindo. Espero que ele cresça e fique bem lindo. Depois eu vou ir molhando eles com adubo, né? Com chorume e tudo. Mas por enquanto eu vou deixar só molhado assim com água. Olha só. Daí eu vou cuidando aqui, né? Porque o potinho é transparente, eu cuido se ele tá com umidade suficiente nas plantas. E eu também posso ver se tá crescendo as raízes, né? Mas espero que dê certo. Olha que coisa mais linda. Ficou bem cheinho o potinho. Eu vou fazer a mesma coisa agora com as outras mudinhas que estão aqui. Pronto, esse também. Esse aqui não ficou tão cheio, que as folhinhas, as mudinhas já não estavam tão grandes, né? Essas que eu usei nesse, mas também tá bem lindinho, olha. Ai, meu Deus, eu não vejo a hora que cresçam. Só molhar ele um pouquinho aqui. Pronto, os dois, agora é só esperar eles crescerem, né? Tão lindos, lindos eles já são. Então eu acho que era isso que eu tinha pra fazer com as minhas plantinhas hoje. Eu espero que eu tenha dado alguma dica que tenha sido útil pra vocês e que vocês vão poder usar no cultivo de vocês aí, onde vocês moram. Obrigado por terem me acompanhado até aqui. Tchau e vejo vocês no próximo vídeo.